Olá, olá, boa noite. Vou convidar, esperar a Su entrar. Su, vamos lá. Vamos lá. Oi, Deu certo. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia? Tirando a confusão do horário, né? Oh, Deus. Pois é, mulher, mas agora deu certo. Deu certo, deu certo. Eu tava no meu Instagram, enfim. Mas tudo bem, Vamos deu lá. certo. Vamos lá. Boa noite, Boa gente. noite a todos. Vamos É um prazer estar conversar um aqui com pouquinho vocês. sobre essa parte do quando seu peso na balança te faz duvidar de si mesma. Vai, Thaís, comande aí. Vamos começar se apresentando, né? Tem pessoas que me conhecem e não te conhecem, pessoas que te conhecem e não me conhecem, e é Bora uma lá. apresentação sempre é bem-vinda. Vamos lá. Então tá, eu me chamo Thaís, sou psicóloga desde 2017. Inicialmente eu atuei em outra área, né, na área da adolescência, mas a área do emagrecimento e autoestima sempre me convidava, né? Até que em 2021 eu recebi um convite para participar da equipe de cirurgia bariátrica aqui da minha cidade. E aí eu aceitei, né? Eu já fazia avaliação psicológica, aí eu comecei a me especializar na área do emagrecimento. E aí foi quando foi crescendo, eu fui me especializando, fazendo pós, eu fiz uma pós em transtorno alimentar e comportamento alimentar. E aí hoje eu foco meus atendimentos na questão do emagrecimento, né? E daí falando um pouco da minha história, eu tive um processo de emagrecimento também com uma equipe multidisciplinar que foi quando eu descobri o que era de fato o emagrecimento, né? Como que fazia, como que era essa jornada. Então eu fui acompanhada por um médico, por uma nutricionista, por psicóloga e por educador físico. Fiz o combo, né? Fiz completo. Então como eu já tinha vivido, era uma coisa que me convidava, porque assim eu via algumas pessoas sofrendo com isso, né? E aí você fala assim, puxa, mas eu sei mais ou menos ali o caminho. Na época, no início, bem no início, eu não tinha esquematizado nada como hoje eu tenho. Mas aí fui recebendo convites, né? Nesse sentido, a vida vai convidando a gente. E aí agora eu mergulhei nessa. Trabalho tanto com atendimentos presenciais quanto online. Também tenho uma mentoria em grupo e alguns cursos menores, né? Como o método pausa, por exemplo, que é uma proposta de redução do comer por impulso em 7 dias. Se apresente, Su. Então, eu sou Suzane, sou nutricionista. Eu tenho uma história parecida, assim. Eu identifico que eu entrei na nutrição para emagrecer. Então, primeira vez que eu fui na nutricionista, eu tinha 10 anos de idade. Passei uma vida indo ao nutricionista e frustrada por nunca gostar, né, do que eu via. Eu fazia bullying com as pessoas para não sofrer bullying. Eu era essa pessoa. E entrei na nutrição e falei, agora vamos ver, deixa eu entender isso aí para ver se eu consigo emagrecer. É, E me apaixonei pelo curso, me apaixonei pelo poder da nutrição na vida das pessoas. Fui mudando minha alimentação ali intuitivamente, conforme eu fui conhecendo, fui mudando. E é claro que o meu corpo mudou muito, o meu rosto, o meu cabelo, tudo foi mudando. Então, tem gente que olha a foto minha antiga fala, não, não é você. Não pode ser. A gente é. Tá vendo? Se você se cuidar aí, você vai melhorar também. E isso eu não tô falando de físico, mas muita gente fala de rosto, de traços, de enfim. Então, com tudo isso, uma rotina de tomar mais água, comer mais uma alimentação mais natural, isso faz com que você cuide de pele, de cabelo, de unha. Então, é mais natural. E aí, depois que eu formei, decidi, falei, agora eu vou trabalhar com mulher. Sempre gostei de trabalhar com mulher, porque a gente entende, né, nosso universo, a gente passa pela mesma coisa. Tá indo uhum. tudo bem até chegar a semana de TPM e as Oh, coisas Deus. desandam mesmo, e você passa por frustrações, e enfim, é isso.
é essa montanha-russa hormonal. Prazer, mulher. Então, Exato. eu gosto muito de lidar com isso no consultório, mas eu identifiquei que só o plano alimentar não ia resolver muita coisa das pessoas. Na verdade, às vezes, o método tradicional poderia ser motivo de muito gatilho. Então, foi quando eu decidi estudar mais sobre a terapia alimentar, que foi uma especialização que eu fiz. E aí, hoje, eu aplico a terapia alimentar nos meus atendimentos. E assim, a gente consegue lidar com muita coisa do comportamento alimentar. Mas aí, eu tava conversando com a Thaís, né? Que chega um momento que a gente é limitado. E eu converso com as minhas pacientes. Olha, chegamos num ponto que eu não sou psicóloga, eu sou nutricionista. Então, você precisa procurar psicologia. A gente viu que essa sua questão com a comida não tem nada a ver com a comida. A comida é só aonde você deposita tudo. Então, enquanto não lidar com um certo tipo de situação, não vai ser o nutricionista que vai curar ali. E aí a Thaís disse que na prática clínica dela, ela também já lidou com algumas questões assim, né? Chega um momento que a gente não tem como abraçar tudo, né? Por exemplo, todo o conhecimento de um plano alimentar eu tenho na minha prática ali, né, diária. Por mais que eu já fiz acompanhamento com nutricionista, mas a gente não sabe tudo. Quem sabe são os nutricionistas. Então, assim, chega um momento que a gente não tem o que fazer. Eu fico limitada na minha questão, ela fica limitada na questão dela, e aí a gente precisa encontrar profissionais que falam a mesma língua, né, para a gente conseguir ter sucesso o maior possível com os nossos pacientes, né? Então, eu cuido aqui dentro e ela cuida o resto todo. Eu sempre falo para as minhas pacientes que tem um ponto muito comum, o exagero alimentar. Ora é compulsão, ora é só um exagero, enfim, eu falo, olha só, existe essa questão desse exagero alimentar, existe uma questão fisiológica e existe uma questão psicológica. Se eu abro o exame da minha paciente, a insulina dela tá lá no talo, tem muita coisa lá em cima, o comportamento alimentar dela tá em jejum o dia inteiro e não come à noite. É óbvio que em algum momento você vai exagerar. Então eu sempre falo que eu preciso eliminar todos os componentes fisiológicos aqui para que o psicológico você leve para terapia e cuide lá. E aqui a gente vai lidando com o comportamento alimentar, com o fisiológico, enfim, pra gente curar. Ó, não tem mais resistência à insulina. Então não tem aquela coisinha de pedindo doce. Não tem mais, sua alimentação tá bem equilibrada durante o dia. Então agora já não é mais com a nutrição. E eu sempre deixo muito isso claro para elas. Ó, vamos permear, eu não trabalho sozinha, agora eu preciso de tal especialidade. Então acho que Uhum. isso é muito importante. É. E até o tema da nossa live surgiu de uma fala de uma paciente sua, né? Sobre o que um número na balança dita sobre ela. E aí, assim, eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo, né? Quando eu era mais nova, eu lembro de fazer dieta com a minha mãe, 8, 9 anos, eu fazendo dieta, acompanhando a dieta deles, né? Dos meus pais. Uhum. E aí eu tinha, sempre teve balança em casa, e eu subia sempre na balança, sempre. Às vezes mais de uma vez no dia, às vezes antes e depois das refeições, para ver se tinha diferença. Eu lembro, gente, olha, eu vou contar para vocês isso, de eu subir na balança depois de fazer cocô, para ver se tinha diminuído o peso, tipo, olha o nível, sabe? Era Ah, isso é muito. muito comum. Isso é muito comum. E aí, quando eu vi, assim, que não descia nada, que às vezes eu fazia um dia inteiro, ficava sem comer, comendo frutos, sei lá, essas loucuras que a gente faz, e nada acontecia, eu me sentia a pior pessoa do universo, né? Sim. Aquele número ali me definia por inteira. E é um peso, assim, que a gente carrega, que é muito injusto com a gente mesmo, né? E às A vezes o gente... dia tá até bom, né, Thaís? Você tá até É, vivendo um dia bom, tá indo tudo sim, incrível. mas é olhar a balança, esse E pronto. númerozinho já define, já destrói tudo que foi de bom, né? E aí a gente, igual você falou, né, dos hormônios, a gente exclui toda, falando de mulher, toda e qualquer complexidade do corpo feminino. A gente a gente exclui a questão do ciclo hormonal, né, do mês e da fase da vida também, porque dependendo da idade tudo muda, né? A gente exclui também a questão da oscilação de peso mesmo durante o dia, por questão de retenção de líquido, enfim, tem N coisas que a gente precisa colocar na ponta do lápis para entender o fim lá, aquele pezinho é só a ponta do iceberg, né? Eu tive uma situação, né, de uma paciente que ela era tão assim.
que ela falou, Nutri, eu acordei, me pesei, aí eu fui tomar os 500 ml de água que você falou, quando eu pesei eu tava com 500 gramas a mais? Como é que é isso? Então não dá pra beber esse tanto de água. Eu falei, fulana, calma. Porque se você pesa a cada atitude, você não deixou nem teu corpo metabolizar aquilo. E aí ela tava cogitando não beber mais água, porque a água estava engordando ela. Eu já tive uma paciente que tomava 500 ml de Coca Zero, mas não tomava água. Olha o desespero do corpo. Então, assim, é um nível assim que a gente chegou, onde às vezes a balança comanda a vida inteira, comanda seu dia. Você acorda, pesa, tá um peso favorável, ok, vou ter um dia bom, vou feliz, já acorda, bota uma roupa legal, arruma o cabelo, passou maquiagem. Agora, se você subiu e viu um número lá que você não esperava, aí pronto. Aí já volta, chega em curva, né, o corpo, uma roupa diferente. Vamos ver quem tá online aqui se já teve essa sensação. Tenho certeza que todo mundo, né? Porque não é possível. Não é possível ficar só comigo. Eu não sou um alecrim dourado, assim, então, Só a gente único. passa por isso. Não é? O que vocês sentiram e o que, né? Qual que foi o pensamento, talvez, que veio, o sentimento, se isso te definiu muito ou pouco. Vamos conversar um pouquinho também. Às vezes, as pessoas têm o sentimento de, então eu vou largar isso de mão, né? Não tá adiantando. Vou largar de mão, nada muda, então... Não é pra eu ser magra mesmo. Eu pensei isso muito, nossa. Deixa. Minha vida é ser gorda mesmo. Eu falava que eu era gorda, mas eu era feliz. Mentira, não era nada. Ó, Aldivânia, nossa, estou passando por tudo isso. Sinta-se acolhida. Não é uma situação fácil, não é leve, né? Eu falo que o peso que a gente carrega, na verdade, o peso do corpo é o menor dos pesos que a gente carrega. Porque o maior deles é a culpa, é a sensação de frustração, né? São todos os sentimentos e pressões que a gente carrega. Elisa também. Vive a experiência diariamente. Então, eu vejo no consultório, Thaís, que às vezes as pessoas colocam aquele valor muito à prova. Como se eles ditassem como, sei lá, você subiu e viu 70 quilos. Nossa, 70 quilos, ele diz quem eu sou, dita meu valor. O que você acha dessa pauta de jogar toda a expectativa ali em cima de um número? Virou um termômetro de valor pessoal, né? Assim, o que eu valho tá ali. Se aquele número é um número que eu acredito que é bom. E uma outra coisa que agora que eu me lembrei também, assim, uma outra variável é a questão da altura, né? Também. Eu tenho 1,70 m, por exemplo. Eu sou uma mulher mais alta. E aí, quando eu faço lá o cálculo do IMC, o meu peso é entre, acho que 62, mais ou menos. Mas quando eu fico com 68, parece que eu tô doente, me interna. Então, como que eu vou seguir esse número se eu for me basear só nisso, né? Nessa única coisa? Como que eu vou me sentir feliz, equilibrada? É uma restrição muito grande para eu chegar naquele número. O meu biotipo, minha altura, enfim. São coisas que a gente precisa levar em conta para que esse número seja possível ou não. Mas às vezes as pessoas tentam a qualquer custo se A encaixar qualquer em um custo. número. E Em um exclui número qualquer X. outra variável. Qualquer outra variável. Eu tenho 1,50. As pessoas falam que eu estou bem nesse corpo, mas eu não me sinto bem. Isso é uma coisa também interessante, sabe? Eu até postei um vídeo essa semana passada, se não me engano, com fotos de antes e depois. E aí eu recebi várias pessoas mandando mensagem, pessoas conhecidas, desconhecidas, enfim, falando, né, que você sempre foi bonita, não precisa, querendo me confortar de alguma forma, né? E aí eu achei muito engraçado, porque assim, hoje, eu olhando as fotos, eu me acho bonita naquela época. Mas na época eu me achava a pessoa tão feia, tão, sabe, falta até palavra, assim, de tão pouco que eu me achava, do quanto que eu me colocava, me qualificava enquanto o meu corpo, enquanto o meu peso.
né? É claro que eu vejo a diferença. E hoje eu digo que eu não me sinto bonita porque eu emagreci. Porque na primeira vez que eu emagreci, eu não tinha ainda conseguido trabalhar toda a minha cabeça, todos os meus pensamentos, as minhas emoções e tudo mais. E eu não me achava bonita magra. Da primeira vez que eu, né, no primeiro processo que eu fiz, eu não me achava bonita. Eu fui começar a me achar bonita quando eu comecei a me encontrar, né? A ver, a melhorar minha autoestima, meu autovalor, minha autoimagem, todo esse processo. Então, hoje, eu me olho nas fotos antigas e eu consigo ver beleza, né? Mesmo olhando e vendo que o peso realmente estava acima. Mas, na época, a minha autoestima era tão fragilizada que eu não conseguia ver isso. E eu conversei sobre isso com uma paciente hoje, inclusive em atendimento, que eu falei pra ela, eu não quero parecer, a gente estava falando justamente sobre isso, né? Sobre autoestima, sobre senso de capacidade. Eu falei pra ela, eu não quero parecer totalmente curada, porque eu acho que esse processo, nós mulheres somos cíclicas, toda hora a gente está sendo colocada à prova da autoestima, da capacidade, será que consegue mesmo? Você que é mãe vai saber, uma sempre é uma mãe melhor, a outra sempre é a esposa perfeita. Então, a mulher está sempre permeando nesse mundo de instabilidade. Então, se a gente não procurar todos os dias a nossa dose de fortalecimento, de Sim. autofortalecimento, a gente também cai. Então, não é porque é psicóloga, não tem emoções. É porque é nutricionista. Para você é fácil, porque você é nutricionista. Mas é uma cobrança diária que a gente tem que estar todos os dias. Quando a gente fala aqui para vocês, que os nossos ouvidos sejam o primeiro a ouvir. A diferença é que nós estamos imersas nisso todos os dias. Eu costumo falar para os meus pacientes, para as pessoas que me acompanham, assim, que quando você fala do totalmente curada, né? A gente nunca vai estar totalmente curada, porque cada fase a gente acessa uma parte nossa. Então, como que eu vou curar coisas da maternidade, por exemplo, se eu não sou mãe? Eu só vou acessar isso quando eu estiver nesse papel. Como que eu vou curar coisas de esposa, por exemplo, se eu não estou vivendo? Ou, sei lá, coisas da menopausa, se eu não estou vivendo? Eu posso entender, eu posso saber trabalhar com isso, mas curar isso em mim, só eu passando, porque daí eu vou saber se eu vou lidar bem com as questões da menopausa, se vai ser tudo bem para mim fazer reposição ou não, se eu vou atrás de uma equipe ou não, como que eu vou fazer, se eu vou querer manter o mesmo pique que eu mantinha antes. Então, como que eu vou lidar com isso? Eu só vou saber estando nesse lugar, né? E estando nesse lugar, aí eu vou poder curar ou não esse momento, vai depender de mim também, né? De quanto eu vou acessar isso, de quanto eu vou me permitir acessar isso, né? Isso é importante. O Alexandre mandou alguma coisa aqui. Eu peso 108 quilos e 1,80 m. Todas as vezes eu fico na dúvida qual seria meu peso ideal. Se isso é uma coisa que eu me defino ou se é uma meta estabelecida pelo corpo. Essa questão do peso ideal e a gente falando em IMC é uma questão muito abrangente, né? Mas ela ainda é utilizada como parâmetro quando a pessoa tem um excesso de gordura no corpo. Por exemplo, o IMC não dá para ser utilizado com atleta. Mas aí você vai olhar para o seu biotipo, a composição corporal desse peso. Se ele tiver em composição maior de gordura, dá para você se encaixar no IMC. Mas o IMC é uma janela enorme. Então aí é o que eu falo para os meus pacientes. A primeira meta é, de repente, a gente chegar dentro de um ideal. A partir dali, a gente vai junto. Se você falar que quer parar agora, a gente para agora. Se você falar que quer menos, a gente vai menos. E aí a gente vai adequando, claro, de acordo com o que a gente vê que é saudável, né? Para o padrão da pessoa também. Então, a Aldivânia aí também falou que não vai pelo peso, enfim, que não sabe que o que o IMC, eu acho que ela quis dizer, né? Eu acho que é também. O IMC, assim como o peso na balança, é só um ponto, né? Sim. Tem exames para avaliar, tem composição corporal para avaliar, tem, enfim, tantos detalhes
Que se a gente se prender só ao peso da balança ou só ao IMC, são parâmetros porque a gente tem que ter parâmetros, enfim, e aí a gente acaba, a sociedade acaba, a ciência, né, acaba estabelecendo esses parâmetros, mas a gente não pode se guiar só por um. Eu Então, costumo falar, ô Thaís, que se alimentar é que nem um relacionamento, né? Então é. você não vai casar com a pessoa que você olha e fala, achei bonito, vou Uhum. casar. É só um parâmetro, é raso. Exato. A gente não precisa saber mais de mais coisas. E eu também associo com relacionamento quando às vezes os meus pacientes querem fugir da comida. Ah, não, mas esse alimento aqui eu não vou nem ter em casa porque não dá pra comer. Ou já era, eu não vou sair de casa, tá? No outro eu comecei a dieta agora. Mas vai ter o aniversário de fulano e eu vou ficar em casa. Eu não vou. Fulano, isso é tipo relacionamento. Enquanto você fugir, você não vai resolver, não. Então, se você quer resolver o seu relacionamento com a comida, a gente tem que se colocar à prova, a gente tem que lidar com isso. E como é que você indica aí para suas pacientes que querem vir e mexe fugir da comida? É, na verdade, é um relacionamento, não é como se fosse, né? É de fato. Nós, enquanto seres humanos, a gente se relaciona com tudo. A gente se relaciona com pessoas, a gente se relaciona com o trabalho, se relaciona com a comida, com animais, com o estilo de vida. A gente vive na relação, sabe? A gente existe na relação. E é essa relação que precisa estar saudável. É por isso também do comer emocional, porque é a minha forma de me relacionar com esse alimento. Né? É aquela pessoa que precisa daquela sobremesa depois do almoço, é aquela pessoa que precisa daquele determinado alimento, é aquele dia que você está nervosa, que você come para ficar mais calma, porque você merece, porque foi uma semana difícil. Né? Então, isso tudo é relação. E aí a questão maior não é eu acabar com o comer emocional, porque não é isso. A questão é eu poder escolher. Porque o que acontece na grande maioria das vezes? A gente se relaciona de forma que não é saudável, né, com a comida. A gente acaba chegando num determinado momento em que a gente perde o poder de escolha. A gente é escolhido, a gente não escolhe mais. Então, o que eu tento muitas vezes devolver para os meus pacientes, né, para as pessoas que eu acompanho, é justamente esse poder de escolha, né? Tá, ok, pera, vamos parar um minutinho, vamos respirar, vamos pensar. Eu tô morrendo de vontade de comer um chocolate. Tá, deixa eu pensar. Será que é fome física? Será que é fome emocional? Né? Eu preciso mesmo desse chocolate? Será que ele vai satisfazer a minha necessidade? Ou será que eu preciso de outra coisa? Às vezes eu preciso de água. Gente, água resolve muita coisa. Às vezes eu preciso andar um pouco, porque eu estou muito sobrecarregada de energia. Às vezes eu preciso de um banho. Às vezes eu preciso de paz. Às vezes eu preciso ligar para Silêncio. alguém, me socializar, sabe? Então, e aí o que acontece? A gente só come e não resolve nada, depois se sente culpado porque comeu, não devia ter comido, né? Não precisava porque não resolveu, só piorou. E aí vira um ciclo sem fim, né? Então, Um a ciclo possibilidade de vicioso. pausa, eu consigo respirar e avaliar. Às vezes eu até vou comer. A questão não é, no fim, não é comer ou não. Às vezes eu até vou comer, mas possivelmente eu vou comer menos, se eu escolher antes, né? Possivelmente eu vou comer com mais consciência, né? Isso vai acabar fazendo com que eu coma menor quantidade. E a culpa depois eu consigo deixar com que ela não venha também. Mas eu preciso antes ter essa pausa, respirar, pensar, refletir, fazer esse questionamento para daí eu escolher. É o minuto que muda tudo. Sim. Sair do piloto automático, né, Thaís? Hoje em dia a gente está muito no piloto automático. E a gente está É. sempre querendo fazer várias tarefas de uma vez, sempre adiantar a vida, mas nunca uma tarefa para nós mesmas. Então eu levo muito isso para os pacientes. E qual vai ser o momento que você vai tirar para você, para se amar, para se olhar no espelho, para tomar um banho, passar um creme, sentir a sua pele, sentir o seu corpo, o tato, para parar de realmente fugir. Porque às vezes isso é um momento, eu chamo de momento primeiro eu. É um momento Uhum. que você tá fazendo as pazes com você e às vezes precisa disso, né? Sim, se Às vezes conectando. come, principalmente à noite. Comeu por quê? Porque eu tava angustiada, porque eu tava me sentindo sozinha, porque eu tava preocupada, porque
se acalenta, toma um belo banho, banho premium que eu chamo. Se sinta cheirosa, passe, não sei, um creme. Ai, Suzane, mas meu marido nem me olha. Fique cheirosa pra você, não é pra ele. Exato, exato. Fortaleça o seu relacionamento com você primeiro. E O aí, às outro só vai vezes, me olhar se eu tô me olhando. você não precisa da comida, porque você tá se acalentando, ao Exato. invés de procurar, porque nem encontra, né? Foi exatamente o que você falou, só procura. Esse é o problema maior, porque a gente acaba na comida, mas não é ela que vai resolver. Se fosse, ainda tava bom, né? Pelo menos resolveu, mas não resolve. E aí a gente fica perdida, se sentindo frustrada. E é isso, o que que acontece daí? A gente manda uma mensagem para o nosso cérebro, reforçando que eu sou um fracasso mesmo, que o número da balança tá certo, né? A gente vive mandando mensagens para o nosso cérebro. Quando eu consigo fazer essa pausa, né? Parar um minutinho, respirar, refletir, me questionar, para daí escolher, a mensagem que eu mando para o meu cérebro é que eu estou me cuidando. E mesmo que eu escolhi comer, ele vai entender que eu escolhi comer consciente, que eu entendi, né, o que estava acontecendo e que eu escolhi isso e que está tudo bem. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas pequenas mensagens, né? Eu Vencer, sempre, né? pode falar. Você manda a mensagem pro cérebro que você venceu, que ele tentou te Exato. vencer, mas você venceu. E de batalha em batalha a gente vence a guerra. Para eu ganhar a guerra só ganhando pequenas batalhinhas ali, não tem como. Eu gosto de explicar que o nosso cérebro, ele quer fazer a gente sobreviver. Essa é a maior função dele. Ele cuida de tudo, ele cuida dos órgãos, ele cuida de tudo. Então, eu dou o exemplo assim: quando a primeira vez que você dirige, quem dirige vai ver isso, quem não dirige, vou contar como que é. Então, a primeira vez que a gente dirige, você fica assim enlouquecido, porque é espelho, é câmbio, é volante, é carro do lado, é um monte de coisa, é muita coisa para o cérebro dar conta. E aí a gente fica assim tenso, né, na primeira vez que você vai dirigir. Uma semana dirigindo, Já era. o cérebro já automatizou. Um ano, você chega num lugar que você nem sabe como você chegou. Nem Acaba sendo um perigo também pra gente, né? E assim também é com a comida, com as emoções, enfim. Então, tudo que ele pode mandar para o automático, ele vai mandar. E é isso que vai fazer, é a pausa que vai fazer eu tirar desse automático, né? O cérebro só manda para o automático porque ele precisa economizar energia, ele já tem muita coisa para cuidar. Então, o que ele consegue economizar de energia, ele vai fazer, né? E aí, como a gente vai tendo registros. Então, uma outra coisa que eu gosto de falar é assim, lá na época da pedra, lá nos nossos ancestrais, né, esses dias atrás, eles não tinham alimento assim tão acessível. Então, eles comiam hoje, não sabiam quando ia comer de novo. Então, o que eles conseguiam reter ali de alimento, segurar ali de caloria, de gordura, enfim, tudo mais, mas eles conseguiriam sobreviver, porque eles não sabiam se amanhã eles iam comer ou se era daqui uma semana, enfim. Então, tudo que não tinha como conservar, enfim. Então, tudo que eles comiam, eles seguravam. Aí as pessoas falam assim: ai, Thaís, mas tanto tempo assim, né? A gente ainda tem esse registro, tá? Mas quantos momentos não passaram que reforçaram esse registro? Por exemplo, nas épocas das guerras. Não tinha alimento tão simples, era perigoso, arriscado você fazer as coisas, né? E aí, o mais recente, na época da pandemia, quem na primeira quinzena da pandemia não achou que ia acabar o alimento, ia acabar a Nossa, medicação, que ia acabar. É a primeira coisa que a gente pensa. Aqui na minha cidade, os mercados ficaram lotados na primeira quinzena da pandemia. Porque as pessoas ficaram. Eu fiquei com medo de acabar o alimento. isso. Nossa, mas o É meu o maior instinto de medo. sobrevivência, né? O meu maior medo era de acabar o meu anticoncepcional, né? Eu falava, meu Deus, minha filha não pode nascer nesse perigo. Eu Isso preciso, não, pelo amor de Deus. eu preciso ter um pouco de paz para ela poder aparecer. Então, esse foi o medo que eu Toque tive. do anticoncepcional. Exato. Então, assim, a gente ri, mas são momentos que vai reforçando para o nosso cérebro essa questão da escassez, do pode faltar, do tem que guardar mesmo. E aí a gente vai guardar gordura. E aí, o que o nosso cérebro pensa? Bom, comecei um regime. Emagreci 1 quilo no primeiro mês. Meu cérebro já fica olhando para mim assim. 1 quilo no segundo. O que meu cérebro faz? Bom, se essa criatura continuar emagrecendo 1 quilo por mês, daqui a pouco vai acabar todos os quilos dela, vai morrer. Então vou segurar.
Aí ele aumenta a fome em 100 calorias cada quilo. Ele vai trazendo mecanismos para a gente não emagrecer, porque ele entende que se isso continuar, o que vai acontecer? Ele vai morrer. E aí é quando a gente desiste, a gente se acha fracassada, porque a gente não tem esse conhecimento. A gente precisa ter todo o conhecimento da complexidade para eu poder falar, ah, tá, então agora é hora de mudar isso, mudar aquilo. E eu vejo nas minhas pacientes que elas pegam aquilo muito para elas. Tipo assim, ai, sou eu. É só eu começar a emagrecer que parece que eu sinto uma fome. Eu falo, não é você. É ser humano, fisiologia, de dentro do corpo. Não precisa se chicotear. Eu falo, não pega o chicotinho e se chicoteia, não. Porque não é você. Todo ser humano passa por isso. Ai, Suzana, não adianta, sou eu. Que falta de vergonha na cara. Eu vou na padaria para comprar um pão de sal e eu saio de lá cheia de coisa. Fulana, como que você foi na padaria? Como foi seu contexto? Não, eu tava assim, na rua, desesperada por comida, fazia horas que eu não comia, não tinha nem almoçado, já era 4 horas da tarde, eu fui na padaria. Falei, uau! Claro. Qualquer ser humano morrendo de fome num ambiente lotado de comida gostosa, sejamos sinceros. Claro, vai pegar Gostosa, tudo. tanta coisa ali boa. É claro que você vai comer. Então não é você. É a situação que você às vezes se coloca, tá passando, enfim. E que todos os seres humanos que se colocarem nessa situação vão passar por isso. Então a gente Exato. precisa mudar algumas coisas. Ó, a Regina mandou aí, a ansiedade me faz comer. Bem comum. Bem E o comum. que, e o que que você faz, ô Thaís, com essas pessoas, né, que a gente falou no início e as meninas até falaram que se identificavam, que estão Uhum. nessa de vício de se pesar, né? Eu vejo que hoje está muito comum você ter a balança no banheiro. E aí acorda, pesa. Tira a roupa que tava, pesa. Faz Uhum. xixi, pesa. Aí fala, vontade de fazer cocô. Aí fiz cocô, pesa. Pra ter noção como é que tá. O que que você indicaria para uma pessoa que tá aí nesse movimento? É. E quando eu tô com a pessoa individual, primeiro eu preciso entender o contexto dela, né? Porque daí a gente vai entender de onde veio. Porque, por exemplo, tem famílias, a minha família é uma dessa, né? Que sempre era tradição, tipo assim, era obrigatório ter uma balança no banheiro. Então, às vezes a gente ia no banheiro para se pesar, não era nem para fazer xixi, lavar a mão, tomar banho, enfim, era para isso. Então, a gente precisa entender essa história para poder ressignificar essa história, né? Porque o crime não é eu ter uma balança na minha casa, né? O crime é eu deixar o meu inconsciente me sabotar a ponto de eu viver abraçada na balança. Então, daí eu faço todo um trabalho de conscientização, né? Para a gente ressignificar essa questão da balança, de me preocupar tanto com esse número. Trago também essas coisas que a gente falou aqui, né? De todo esse contexto do emagrecimento, enfim, tudo mais. E aí a gente vai fazendo pequenas metas, né? Ah, será que eu consigo? Vamos pensar que é uma pessoa que se pesa várias vezes no dia. Será que eu consigo me pesar só uma vez no dia? Aí quando a pessoa consegue se pesar uma vez, será que eu consigo me pesar a cada 2 dias? Então a gente vai fazendo pequenas metas. Porque qual que é a questão? Lembra que eu falei que a gente manda mensagens para o nosso cérebro o tempo todo. Então, se eu falo para mim, não, eu nunca mais vou me pesar, é óbvio que eu vou falhar. É óbvio, tá claro, sabe? E aí qual que é a mensagem que eu vou mandar pro meu cérebro? Aí, ó, você não tem jeito mesmo. Você não consegue se comprometer com você mesma. Para os outros, você faz tudo. Para você, você não faz nada. Então, essa é a mensagem que eu estou mandando para o meu cérebro. Então, eu preciso entender a minha realidade e trabalhar de passinho em passinho. Eu gosto de falar também que o passo mais importante que tem é o próximo. Legal. É o único que eu posso dar. A gente se preocupa em perder 50 quilos. Mas será que se eu perder um, depois mais um, eu não chego nos 50? Entende? Então é o próximo passo. Então, se eu me peso 5 vezes no dia, será que eu consigo me pesar 3 só? Se eu me peso todo dia, será que eu consigo intercalar um dia sim, um dia não? Sabe? Então, isso é o mais essencial que eu acho nessa questão de orientação com relação ao peso, por exemplo. E com relação a outras coisas também. Eu sempre falo, qual é o próximo passo que você consegue dar?
Dá para equilibrar esse passo? Né? Porque ele é o mais importante. Sim. Dá para organizar ele? O que eu posso fazer nesse próximo passo? Eu tenho balança em casa, mas não peso não. Meu medo é de subir nela. E isso acontece também com muita frequência. As pessoas têm medo de pesar depois de muito peso, né? De muitas vezes pesando, porque daí é o poder que a gente dá para a balança. Né? É o que eu falei, não é um crime eu ter uma balança na minha casa. O crime é eu dar o poder para ela que ela não tem. Que é só um objeto. Que traz um parâmetrozinho desse tamanho. Sim, então assim, na terapia alimentar também, eu trabalho muito essa questão. Teve um dia que eu levei um susto, que a gente trabalhou terapia alimentar e como meta eu entreguei um livro para ela ler, para minha paciente ler. Thaís, do nada, meu WhatsApp veio um vídeo de um lixo. Aí vídeo de lixo, na hora eu abri, falei, gente, que é isso? Quando eu vi, era a bateria da balança no lixo. Ela mandou, chega, não quero mais. Depois desse livro, eu descobri que essa balança estava me comandando. Não quero mais aqui na minha casa. Vou jogar fora a balança. A bateria, que aí eu não uso mais. Eu falei, mulher, mas também não precisava fazer isso, não. Foi demais. Aí ela falou, não, mas isso aqui não vai me comandar mais a partir de hoje. Eu falei, tá, né? Vamos ver. E assim, deu certo, ela continuou o processo, enfim. Mas ela percebeu que realmente aquilo ali não estava ajudando ela naquele processo. O que eu falo muito para os pacientes é: acredita no que você faz, hora após hora. No que você precisa, faça o que tem que ser feito. E confia que a balança ou que todos os parâmetros vão favorecer você. Então, eu sempre dou o exemplo de uma prova. Quando você quer passar numa prova muito importante, você faz o quê? Estuda. Ah, mas eu vou ficar estudando sem saber se eu vou passar, que muitos falam, né? Eu tô pesando pra saber se tá dando certo. Como é que você vai saber se você vai passar na prova? Não dá pra saber. Só fazer a sua parte todos os dias, estudando, mais um pouco, estudando. Não tem como saber. Mas se você fizer a sua parte todos os dias, a chance de dar certo é muito alta. Então é o que eu falo, vamos fazer a parte. Eu não falei para tomar água, vamos bater a meta de água. Não falei para aumentar o consumo de proteína, vamos aumentar o consumo de proteína. Não te falei para dormir bem, bora dormir bem. Nosso sono é outra coisa, gente. Tão essencial quanto água. Sem um sono de qualidade, não é 15 horas dormindo, são 7, 8 horas bem dormidas. Bem dormidas. É claro que não é para todo mundo a mesma quantidade de horas, mas é uma média ali, né? E assim... Mas é muito importante. E as pessoas, hoje em dia, parece que perderam o interesse pelo sono. Quando eu falo de sono, eu falo, não, mas eu vim aqui foi para emagrecer, foi para me alimentar bem. Não é para... Tipo assim, não era pra gente estar falando dessa pauta de sono. Não, fulana, mas sono conta muito aqui com o seu emagrecimento. A Aldivânia falou uma coisa aqui que eu lembrei de uma outra situação. Né? Ela falou que ela acende o alerta dela nas roupas. Né? Uma coisa que aconteceu muito comigo antes, quando eu fazia os processos errados, né, de emagrecimento, e que eu já vi acontecendo com muitas pessoas também, é a questão de melhorar a alimentação e fazer atividade física ao mesmo tempo, né, a musculação. Então, o que é muito comum acontecer? A troca da massa magra, da massa gorda por massa magra. Então, às vezes, se você olhar na balança, o peso é o mesmo. Você continua com aquele peso que você começou. Mas se você vai olhar a composição corporal, você vê que teve uma troca, que a composição corporal melhorou e tudo mais. Mas as pessoas não fazem esse processo todo. Elas olham o número na balança, né? E às vezes, por exemplo, o que acontecia muito comigo, o meu braço, ele inchava muito mais. Então, eu já não gostava porque as minhas roupas começavam a pegar mais no braço. E eu falava, não, tô engordando, vou parar tudo. Tá errado. Entende? A questão mais importante, assim, né? Quando eu falei que não é um crime ter uma balança e tudo mais, a gente vai ter parâmetro. A gente vai se olhar no espelho, a gente vai se pesar numa balança, a gente vai sentir na nossa roupa. Né? As pessoas podem perceber
que nós engordamos ou que emagrecemos, enfim. Então, assim, parâmetros a gente tem em vários momentos. A questão é não permitir com que esses parâmetros definam quem a gente é, definam o nosso valor, a nossa capacidade, né? Porque tudo isso dificulta o processo. Isso não ajuda, isso só dificulta, né? Traz mais travas, mais bloqueios. Então, a gente precisa entender, assim, dois pontos daí também interessantes, né? A mente reativa e a mente magra. Então, como que é a mente reativa? A culpa gera mais compulsão, né, alimentar, mais comer por impulso, mais comer emocional, e isso vai gerar uma desistência. Então, essa é a minha mente reativa. Quando eu consigo colocar uma pausa e trabalhar com a minha mente magra, o que ela faz? Ela observa o que está acontecendo, porque a gente só trabalha o que a gente conhece. Eu não consigo trabalhar o que eu não conheço. Né? Lembra que eu falei? Eu só vou acessar minhas questões da maternidade quando eu for mãe, eu só vou acessar minhas questões da menopausa quando eu estiver na menopausa. Né? Por mais que eu conheça todo o contexto, eu só vou acessar como isso afeta em mim quando eu estiver vivendo isso. Então, eu observo, eu constato, eu entendo, aí eu ajusto o que precisa ser ajustado e eu sigo. Né? Então, aí eu preciso entender, eu quero trabalhar com a minha mente reativa, ou eu quero trabalhar com a minha mente magra, né? Qual que vai ser esse processo? Se eu não sei sozinha, vamos buscar uma ajuda, né? De alguém que saiba te orientar, porque é muito difícil a gente conhecer tudo, né? E aí a gente esbarra nas nossas limitações enquanto profissionais, né? Eu não consigo trazer mais do que a psicologia traz, né? E a Su não consegue trazer mais do que a nutrição traz. Então, aí a gente precisa de outros profissionais para a gente conseguir melhorar o sucesso dos nossos pacientes, de quem acompanha a gente. Amei essa definição de mente reativa e mente magra. Amei. É muito isso. Conta do desafio que você vai fazer. Eu achei bem Tá. bacana. Vou mandar para as meninas também no grupo que eu tenho. Mas eu queria já que você falasse para elas saberem, porque é isso, é uma oportunidade da gente cruzar os nossos trabalhos, né? Sim. Elas já estão em acompanhamento, muitas já estão em acompanhamento comigo, então fazer esse desafio da mente magra eu acho bem interessante e tudo em prol do resultado. Gente, a gente quer, eu não sei você, Thaís, mas eu sou muito comprometida com o resultado, eu fico muito feliz quando elas. E resultado, quando eu digo, é quando vence uma batalha. Quando fala, ai, teve um dia, não sei se a Elisana ainda tá aqui, que eu li o check-in dela e ela falou, ai, não tô podendo treinar porque eu fiz um procedimento. E aí eu mandei mensagem pra ela no WhatsApp, conversando e tal. Ela, ai, peraí que eu tô na minha bike. Eu falei, uai, tá treinando? Ela, tá dando e tal. Então eu fico feliz. Olha, ela tá aí. Então eu fico feliz com esses resultados. Isso pra mim é um resultado, é uma vitória. Venceu. E várias vezes também eu já falei, fulana, venceu, hein? Que ela falou, Suzane, meu Deus, eu queria muito, porque eu tava muito estressada, mas eu decidi sair e caminhar no parque. Aí eu, venceu, hein? E depois comeu, depois eu comi uma coisinha ali, mas não foi tanto quanto tudo bem. Então, cada um mantém a sua vitória, dia após dia. O E a pessoal gente falou. tem. Oi? Não, é porque eu tinha visto aqui que alguém tinha falado alguma coisa. E a gente tem muitas vitórias num dia só, né? A gente precisa ir identificando todas elas, que isso vai ajudar a gente no processo total. Pense que o próximo passo é o mais importante. O próximo passo é sempre muito pequeno. Vamos pensar num degrau. A gente não consegue muitos degraus, né? De uma escada. A gente até pode tentar pular 2, 3, mas vai ser muito difícil, muito sofrido. A gente pode se machucar, né? No restante da vida é a mesma coisa. Então, vamos degrauzinho por degrauzinho. O próximo passo sempre é muito pequeno. Falar do desafio um pouco. Eu organizei um desafio que chama Desafio Mente Magra em 21 dias. Né, que durante 21 dias as pessoas vão ser acompanhadas por mim num grupo de WhatsApp, que eu vou mandar diariamente exercícios, meditações, orientações, para a gente ir trabalhando essa questão da mente magra, identificando comer emocional, identificando crenças limitantes, né, para a gente conseguir identificar tudo isso dentro da gente para facilitar no processo do emagrecimento. Então, não tem uma dieta, porque não é a minha área, eu não vou fazer isso, mas eu preciso auxiliar na questão do comer emocional, né? A gente não vai zerar o comer emocional, é impossível, nós somos seres humanos, nós somos emoção, nós somos emoções, né? O que eu vou auxiliar é a gente a fazer as pazes com essa emoção, né? A se reencontrar ali, entende? A olhar para a gente com um olhar
de mais auto-amor, de autocompaixão, né? Para a gente se encontrar mesmo. Então, além disso, além do grupo do WhatsApp também, vai ter um conteúdo gravado que fica na Hotmart, tem conteúdos também em PDF para imprimir. Enfim, é um desafio bem completo, vai ser bem gostoso e vai ser um prazer quem quiser entrar junto. Eu fiz um grupo de WhatsApp, que daí eu estou fazendo um aquecimento, mandando alguns conteúdos lá também. E ali, na segunda-feira, eu vou abrir para nós iniciarmos na terça-feira, dia 14, o desafio com toda alegria, energia, poder. Legal, legal. Muito bom. Eu tô dentro, gente. Quero super participar. A Regina mandou aí. Pra mim, que tenho hipotiroidismo e menopausada, é muito difícil emagrecer. É um desafio mesmo, tá, Regina? Mas é possível. Uhum. O período da menopausa é uma avalanche de sintomas que a mulher passa. É tenso, mas é possível. É possível você perder peso. Tem gente que nunca engordou na vida, nunca teve problema. Aquela pessoa que chama magra de ruim, né? Uhum. Come de tudo, nunca engordou. A composição corporal não é nem falsa magra. E quando Uhum. chega na menopausa, ganha peso. Então Uhum. é realmente um turbilhão emocional. Se a gente aqui falou da importância desse tratamento em conjunto para o emagrecimento, na menopausa você precisa de um tratamento multidisciplinar, assim, ó, todo mundo abraçado. É. São médicos, gineco, endócrino, psicólogo, às vezes é psiquiatra, é nutricionista. Então a gente precisa estar aqui, todo mundo de mão dada. Mas é possível, tá? É Uhum. possível. Uhum. É. Isso é importante saber. Tem luz no fim do túnel. E a primeira coisa é a gente ajustar a expectativa, né? Porque às vezes eu tenho uma expectativa que não vai condizer com essa realidade, né? Então a gente ajusta tudo, o contexto, porque sucesso é possível ter. Né? Isso aí a gente não tem como contestar, mas a gente precisa também ajustar essa expectativa, que é o que vai auxiliar você também a ter sucesso. Regina, eu sou do Mato Grosso do Sul, Nova Andradina. No meu perfil, no link da minha bio, tem o link do grupo do WhatsApp, ele vai direto. E também nos meus stories eu acho que eu coloquei hoje, se não me engano. Eu acredito que, assim, a mensagem maior que a gente passaria aqui dessa live, né, seria talvez uma troca de pensamento, né? Ao invés de eu me perguntar o quanto eu pesei hoje, né, será que eu não posso me perguntar como eu me sinto? Né? Eu acho que fica muito mais leve do que a gente colocar esse peso. Ju, obrigada. A Ju vai colocar o link aqui nas mensagens para vocês. Enfim, a gente ter essa troca de olhar, sabe? E aí também identificar pontos de progresso. Então, eu ter ampliado minha consciência já é um ponto de progresso. Eu me sentir mais leve emocionalmente é um ponto de progresso. Eu me sentir mais energizada, né? Eu perceber que eu tive escolha diante da comida é um outro ponto. A minha percepção ter melhorado, sabe? Então, tem N coisas que a gente consegue identificar como pontos de progressos, que são muito mais reais, que dizem muito mais sobre mim do que um número na balança, do que um número de IMC, do que um número isolado. Sim. Então, eu sempre falo para as pessoas se apegarem, tirarem fotos, olhar a roupa, né? Como é que a roupa tá vestindo. E é engraçado, sabe, Thaís, que é justamente o tema da live, né? Quando, às vezes, só que não é o peso na balança. Mas, às vezes, a gente, né, em acompanhamento, duvida da gente mesmo. Então, às vezes, veste uma roupa, a roupa tá vestindo diferente, e você fica, Será? será? Mas se Não, eu peraí. sentar, vai mostrar a barriga. Não é possível. Isso, não Vou é ficar em possível. pé. Se eu sentar, vai apertar. Vai. Aí, às vezes, você veste uma roupa íntima, um sutiã, uma calcinha, e você vê que. Uai. Não, não, é coisa da minha cabeça. Não pode ser. Então, às vezes, a gente não quer acreditar mesmo, demora a acreditar. E eu acho importante ter outros parâmetros, e eu sempre falo para elas: se fortaleçam de si mesmas.
saiba quem você é, fortaleça sua autoestima, que é uma pílulazinha que você tem que tomar todos os dias, que a gente tem que fazer alguma coisinha ali pra estar fortalecendo, pra você se encher de você. E aí, se alguém quiser até perguntar pra gente no direct, eu até compartilhei com a Thaís ontem um vídeo de uma blogueira do Instagram. Muito Gente, legal. ela tá fazendo um conteúdo maravilhoso. Ela é obesa e ela faz o conteúdo de roupas, que ela fala, ó, então quer dizer que a pessoa obesa não pode vestir branco, porque branco engorda. Então, peraí. E aí ela fala, ó, eu quero mudar o meu corpo, mas eu não vou esperar emagrecer para poder vestir branco. Aí hoje ela postou um vídeo Uhum. na praia. Ela, vocês acham que eu vou esperar emagrecer para vir para praia, perder essa barriga? Eu tô em acompanhamento para perder, mas eu não vou esperar. Então é muito disso que eu vejo que às vezes as pessoas esperam muito um peso na Uhum. balança para fazer certas coisas. Para É vestir tal aprender a roupa, viver o para se hoje, né? relacionar com tal coisa, para frequentar tal ambiente, para a vida é agora. Então, é muito legal o Instagram dela e quando ela se fortalece dela mesma, quando ela veste a roupa, ela fica maravilhosa, lindíssima. Então, isso não tem relação com o número na balança, não tem relação com o peso. Eu acho que tem muito mais relação do seu relacionamento com você mesmo, de como você se sente. Você pode estar com a Uhum. melhor roupa, com a pior roupa, com. Se você não tiver fortalecida de você mesmo, você não. A coisa não vai brilhar. Então eu É. sempre falo, vamos fortalecer isso aí para você estar se sentindo bem e aí ninguém segura. E falando sobre isso, né, lembrei de esse é um questionamento que eu recebo muito, né? Mas por que que eu não consigo, né, ter essa relação comigo? Por que que o outro fala é tão importante, né? E eu gosto de dizer sempre, em qualquer pergunta que me façam, é que nunca tem uma resposta só. A primeira resposta é depende, e aí eu explico algumas coisas, né? Mas, por exemplo, um fator que influencia nessa questão da nossa relação com a gente, né, de como que a gente se importa. Não vou na praia porque minha barriga tá grande e aí as pessoas vão falar o que de mim, vão olhar. Né? Um fator é a questão da nossa criação, né? Não quero que vocês vejam isso como uma crítica, mas como uma constatação, para a gente entender, né? Então, por exemplo, quando uma criança faz alguma coisa que é errado, quebra um prato, enfim, faz uma arte, alguma coisa, o adulto cuidador geralmente fala assim, que feio isso, é muito feio, a mamãe tá triste, ou não sei quem tá triste, não pode fazer isso, é muito feio. O nosso cérebro, ele é literal. Ele não entende que aquilo é uma coisa errada e ponto. O que ele entende é que eu sou feia porque eu cometi um erro. E aí, quando eu vou crescendo, e aí a gente vai crescendo dependendo da confirmação do outro, dependendo do Uhum. outro, tá sempre me olhando, né, me aceitando. E isso vai reforçando. Então, quando eu cresço, eu fico dependente dessa visão do outro também por conta dessa questão da minha criação. Né? E como eu digo, não é só uma única coisa, porque tem outros fatores, assim como no Uhum. emagrecimento, tem outros fatores que colaboram para isso, porque não é todo mundo que passou por isso que está exatamente desse jeito, né? Mas é um Uhum. fator que pesa muito, sabe? Então, a forma como a gente gente é criado de uma forma a ser dependente muito da aprovação do outro. E aí isso, né, além de eu me achar inadequada, feia, né, a depender de como eu estou, das coisas que eu faço e tudo mais, eu também fico dependendo dessa aprovação. Então, eu lembro que lá, quando eu emagreci, no começo, se alguém chegasse e me visse e não falasse que eu emagreci, eu achava que eu engordei. Mas eu acho que eu engordei, porque a pessoa não reparou. Olha só. Sabe? Então, assim, aí eu corria para psicóloga, falava assim, psicóloga, deu ruim, acho que eu engordei, mas na balança não tá, mas olha que não sei o quê. Ela falava, Thaís, calma. Vamos pensar, vamos respirar, vamos refletir, vamos fazer a pausa. E aí eu voltava para mim, sabe? Mas é um serviço que a gente vai fazendo a vida toda. É literalmente a nossa mente que comanda, né? Uhum. Porque hoje você percebe qual é a relação da pessoa que não comentou com o fato de você ter ganhado peso. Uhum. Mas na época era uma coisa como a nossa mente comanda. Então por Exato. isso que a gente precisa tá cuidando, tá alerta aí sempre
E eu sempre falo para elas, minha gente, vamos fazer terapia, terapia é vida. E ajuda também no nosso processo aqui, sempre falo para Ah, elas, né? Pra gente total. poder ter sucesso. E é isso. Amei nosso bate-papo. É. Eu quero finalizar com um exercício para vocês, se vocês me permitem, né? Porque Deixa tudo eu. começa com a reprogramação mental. E para a gente poder reprogramar qualquer coisa, eu preciso conhecer essa coisa, né? Como a gente já disse aqui agora também. Então, quero que vocês peguem um papel, uma caneta, ou gravem para fazer depois, né, na cabeça, que vocês escrevam assim: o que a balança diz sobre mim? E aí vocês vão escrever sem julgamento, tá? Sem se preocupar, né? Tudo que vocês pensarem, tudo que vier à mente com relação a essa pergunta, o que a balança diz sobre mim, vocês escrevam, sabe? E aí depois, eu quero que vocês escrevam também o que eu quero que ela passe a dizer. Essas duas coisas. Porque esse é o primeiro passo para a gente começar a reprogramação mental, né? Então, eu vou identificar, nesse simples exercício, eu vou conseguir identificar gatilhos emocionais, eu vou conseguir identificar questões da minha história, sabe? Que trouxeram para mim essa minha relação com a comida, que colaboraram para a minha relação com a comida ser dessa forma. Então, exercício pequenininho, simples, mas com uma potência muito grande. Boa. Vamos fazer, hein, gente? Vamos mandar fotinho aí pra. Pode mandar no direct que a gente responde, tanto o meu quanto o da Isso, sua. isso. Adorei. Também gostei desse bate-papo. Quem sabe a gente não faça mais vezes, né, Eu Thaís? acho que dá, hein? Bom demais, bom Porque demais. assunto é o que não falta. Não é? Tem bastante. Legal. Muito obrigada quem Obrigada. participou, muito obrigada quem assistiu depois, que vai ficar no perfil, né? Vai ficar gravada. Uhum. É, querendo entrar em contato, se você tem algum comentário para fazer que não quis fazer aqui, não se sentiu confortável de fazer aqui, manda no direct da Thaís, manda no meu. Nós Uhum. estamos abertos aí para isso. Querendo ou não, o nosso Instagram é um canal aberto, né, Thaís? Sim, com certeza. Então, estamos aqui como um canal aberto. E é isso. Muito obrigada, Thaís. Eu que agradeço, foi um prazer. E estamos aí. Precisando, a gente faz mais lives. Vamos É. bater papo. E siga os nossos perfis, porque a gente sempre está E atualizando, né, com todas essas questões que a gente falou aqui e muito mais, é tá? isso. Um beijo. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Até mais.